Olá, aqui é do Elite Assombrados e hoje vamos contar um relato real de lobisomem para vocês. Essa é uma experiência que foi de uma moça chamada Silvia e ela nos contou esse relato e agora vamos transmitir ele para vocês. Foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome é Silvia e me lembro bem como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido no bairro a 8 quilômetros do centro da cidade, Piranema, para ser mais exata. Naquela época, morávamos eu, meus pais e mais dois irmãos mais velhos, em um sítio. Vou explicar para que vocês entendam como tínhamos que fazer para chegar na minha casa. Tínhamos que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal e depois tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira e depois tínhamos que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho e era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava em casa eu, meu pai. Aí eu me lembrei que tinha que levar comida para meu avô, no sítio próximo dali. Isso era por volta das 7 horas da noite. Mas, como qualquer adolescente, ainda demorei para sair de casa, para levar a comida para ele. Saí de casa lá por volta das 10 horas da noite, de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, cheguei à rua principal, levei a comida e fiquei com ele até as 11h30 da noite. Então, me despedi dele e fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira. E foi quando eu senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui em frente. Só que no meio do caminho eu avistei uma criatura grande e peluda, muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 m e a criatura em pé era maior que eu. Quando a vi, gritei como louca e disparei com a bicicleta, gritando socorro e falando Jesus me ajude. Aí ele começou a correr atrás de mim e eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta sem o menor esforço, com suas orelhas batendo. Por um momento eu achei que ele ia me devorar, como nos filmes de terror, mas o curioso foi que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo, e ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás para morder às vezes. Tínhamos que nos defender com pedaços de paus e pedras, mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando, ele veio latindo, mas no meio do caminho ele correu da criatura chorando. Nesse meio tempo, meu pai veio ao meu encontro, pois disse ouvir meus gritos de terror. Depois disso, eu só me lembro de ouvir meu pai dizer credo em cruz Ave Maria. E eu caí nos braços dele, desacordada, e fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje eu tenho calafrios, fico com as minhas mãos tremendo e frias tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa e diz que eu tive uma impressão que nada aconteceu.
Vocês podem até não acreditar em mim, mas aquele dia eu vi um lobisomem. Um mês depois aconteceram outras coisas com a mesma criatura, que contarei outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi e procuro não sair à noite, pois, como dizia meu falecido avô, a noite, depois de certas horas, é de outra compreensão que não entendemos. É, rapaziada, o negócio é sério. Esse foi o relato de Silvia, uma mulher que hoje tem 32 anos. Na época ela tinha 17 anos. Ela morava no Rio de Janeiro, lá em Itaguaí. Vamos contar agora outro relato de lobisomem. Vamos contar agora o relato do lobisomem de Lorena. O que aqui vou comentar aconteceu em uma cidade do interior de São Paulo, precisamente em Lorena, uma cidade pequena do interior, mas gostosa de se viver. Minha mãe, eu e meus dois irmãos gostávamos de ir na casa da vovó Maria todos os domingos, porque cidade pequena não tem para onde ir, então íamos lá, que ficava nas redondezas do rio Paraíba. Ela morava com minhas três tias mais novas e tinha muitas criações de animais. Mas tinha um cachorro que se chamava Lulu. Ele era branco, como a neve, e nós gostávamos de brincar com ele. Tudo bem até uma noite fria de céu limpo e estrelado, quando uma das minhas tias escutou do lado de fora da casa algo pesado correndo, como se fosse galope de cavalo e um uivo horroroso de estremecer a alma. E de repente começou a arranhar a porta da frente da casa. Em casas antigas, as portas de entrada eram diretamente para a rua. E gritava e arranhava a porta. Elas correram para o quarto e fecharam a porta e começaram a rezar, mas de repente escutaram o seu cachorro Lulu latir muito e o silêncio se fez. No dia seguinte ao ocorrido, elas foram com muito medo ver o que tinha acontecido. E para espanto delas, a porta estava toda arranhada e com muito sangue no chão. Elas então acharam falta do Lulu e começaram a chamá-lo e nada do cachorro aparecer. Pediram para os amigos da redondeza ajudarem a procurar o cachorro. Acharam sim, mas totalmente desfigurado. Nem parecia aquele cachorro bonito e branquinho de antes. Do lado do corpo, marcas de pegadas enormes que pareciam ser de algum cachorro 5 vezes maior que o cachorro normal. Esta história ocorreu na cidade por anos e essa porta ainda se encontra na antiga casa de minha avó. Ela deixou lá para quem quisesse tirar a prova do tamanho do estrago que essa criatura fez na porta. Nunca mais ninguém comentou sobre o ocorrido e esse fato ficou arquivado somente na nossa memória até hoje. Quem quiser acredite, mas aconteceu, sou a prova viva dessa história.